Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, como estão vocês? Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui, queridos, para mais um vídeo em nome de Jesus, com a graça do nosso Deus. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, eu te peço em nome de Jesus. Se você achar o tema relevante, compartilhe, comente, deixa aí o seu like, nos abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos aqui para um tema maravilhoso, queridos, que vamos trazer hoje sobre chamar a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixá-lo admirado. Você já viu essa palavra? Glória a Deus, esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar aqui no livro de Evangelho de Lucas, segundo escreveu Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, aqui no capítulo 7. Glória a Deus, vamos falar sobre isso hoje, queridos, em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre. Aprendemos mais de Deus com muita reverência e humildade, queridos. Aprendemos mais da sua palavra, termos mais conhecimento, buscarmos a sabedoria, o conhecimento que só vem do nosso Deus, queridos. Pedir ao Espírito Santo que venha elucidar a palavra para que seja de total entendimento, tanto para a minha vida como para a sua vida, para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, queridos, aqui no capítulo 7. Olha só. Vamos falar aqui de um homem, de um romano. Poderia estar falando aqui de um israelita, né? De um israelita nato, de um israelense, não, queridos. Vamos falar aqui de um soldado romano, um centurião. Olha só, queridos, um povo que era inimigo do povo de Deus, pois os escravizava, porque Israel era colônia, queridos, era colônia ali de Roma. Ou seja, então tinha todo motivo para não haver ali amizade entre os romanos e o povo de Deus, mas sempre Deus prepara alguém, queridos, para ser transformado. E esse centurião romano não era diferente. Vamos ver aqui 4 qualidades nele que despertaram em Jesus a admiração. Vamos lá, vamos aprender juntos então, em nome de Jesus. Vamos lá aqui, no capítulo 7, verso 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Isso aqui aconteceu na cidade de Cafarnaum, olha só. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos. Verso 2, e o servo de um centurião, isso aqui, o verso 2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Ou seja, aqui nós já vamos ver a primeira qualidade, querido. Depois nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente, já estamos vendo aqui a primeira qualidade deste homem. Era um homem, queridos, que tinha gratidão. Era um homem de gratidão pelos seus servos, pelo trabalho prestado pelos seus servos. Que maravilha, né, queridos? Primeiro aqui, gratidão. Ele amava aquele servo pelo trabalho que ele lhe prestava. Era uma pessoa que era grata. Então, a primeira qualidade, gratidão. Vamos para a segunda. Olha só, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. Era um homem sábio, queridos. Olha só, foi conversar com os anciãos, não procurou a juventude, muitas vezes é maturo, inexperiente e sem intimidade com Deus, procurou os anciãos, ou seja, era um homem de sabedoria, era um homem sábio, ou seja, a segunda qualidade, sábio, era um homem sábio, havia sabedoria nele. Olha só, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que lhes faças isto. Olha só, os discípulos ali, defendendo a causa do centurião romano. Olha aí o que eu te falei. Como Deus sempre prepara pessoas diferenciadas para servir o povo de Deus. E diz aqui, porque é amigo do nosso povo. Ou seja, terceira qualidade, havia bondade naquele homem, queridos. Era um homem bondoso. Ou seja, terceira qualidade, bondade. Disse aqui, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha isso, queridos, que maravilha. Queridos, o povo de Deus, muitas vezes, Deus usa pessoas, queridos, muitas vezes, que você nem imagina para estar te abençoando, abençoando a obra de Deus, abençoando pessoas neste mundo, em todos os lugares, queridos, não é só dentro da igreja, é em toda a sociedade, sempre Deus levanta alguém para estar abençoando alguém, queridos. Deus é maravilhoso, segundo o propósito dele, a vontade dele, e sua soberania, ele abençoa pessoas através de pessoas que muitas vezes nem imaginamos, queridos. Muitas vezes os nossos próprios familiares da nossa casa, muitas vezes chegam de fora, que não nos conhecem direito e nos abençoam, queridos, para você ver como é que é as coisas, como são as coisas.
E disse aqui, ó, verso 6, agora vamos para a quarta qualidade. Vamos ver aqui, ó. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, olha só, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Ou seja, havia humildade, era um homem humilde, queridos, e reconhecia ser um pecador, coisa que muitas vezes pessoas que já estão nas igrejas, dentro das igrejas, fazendo obra de Deus, querido, muitos e muitos anos e não têm humildade, se acham santos, se acham a quarta pessoa da Trindade, de tanto orgulho e prepotência, queridos, mas esse homem aqui era um homem humilde, e não era qualquer um, porque havia ali 100 soldados, queridos, ao seu comando, era um homem de autoridade, e disse aqui, ó, não sou digno de que entres em minha casa, por isso eu mesma não me julguei digno, olha só a humildade, não me julguei digno de ir ter contigo. Tinha todo aqui, queridos, o direito de, por ser um soldado romano, um centurião, de chegar diante de Jesus e querer lhe dar ordens, como muitos faziam. Mas esse aqui era diferenciado, queridos, pois havia em seu coração um reconhecimento. Era tanto homem de autoridade como reconhecia a autoridade. E ele reconheceu a autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, como é maravilhoso, queridos. Maravilha, porém manda com uma palavra. Está vendo aí? Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eita fé, glória a Deus. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Olha aí, queridos, tinha comandantes sobre ele, comandantes de milhares de soldados. Ele era apenas um centurião, ou seja, ele tinha autoridade sobre 100 homens. E tenho soldados às minhas ordens. Também era um homem de autoridade, como eu tinha dito. E digo a este, vai, e ele vai. Olha aí. E a este outro, vem, e ele vem. Eita Deus! E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Tanto era um homem de autoridade, como respeitava a autoridade, e amava seus servos, queridos. Tinha gratidão, como eu disse antes. Aleluias! Ouvidas estas palavras, e aqui a chave da palavra de hoje, do tema de hoje, queridos. Verso 9, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus. Queridos, pouquíssimas pessoas fizeram Jesus te admirar. Pouquíssimas pessoas. E se você observar bem, queridos, só pessoas gentias, pessoas de fora. Queridos, mas o Senhor também veio para os gentios, como eu, você, como todos nós, fomos enxertados nessa videira. Não merecíamos de forma alguma, queridos. Não tínhamos esse direito. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse em uma cruz do Calvário. E aquele que o aceitasse, esse sacrifício, o aceitasse como Salvador da sua alma, queridos, seria transformado em filho adotivo, ou seja, todos também fomos transformados em filhos de Deus. Não tem essa conversa de que todos são filhos de Deus, não, queridos. Isso é uma conversa diabólica. Filhos de Deus são aqueles que foram transformados pelo sangue de Jesus, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Esses são transformados em filhos adotivos. Fomos enxertados na videira. Então nem todos são filhos de Deus, como diz nesse mundão aí, não. Não caia nesse engodo, nessa mentira, nesse sofisma, não. Nessa meia verdade, não, queridos. Porque a partir do momento que eu ergo as minhas mãos, confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma, aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo por mim, a partir deste momento, os anjos no céu confirmam e o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Passamos a ser filhos, ser irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a primícia da ressurreição e nós um dia ressuscitaremos também com ele para a glória. Oh, aleluia, queridos. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. E diz assim, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, e muitos aqui ficam revoltados, querido, eu imagino quantos israelenses, judeus, ficaram revoltados com essa palavra de Jesus, porque eu dei honra a um centurião romano. Querido, olha só, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Está vendo aí, queridos? E voltando para casa os que foram enviados, ou seja, para buscar ali informações sobre a cura daquele servo, encontraram curado o servo. Ou seja,
Manda apenas com a palavra, meu servo será curado. E foi curado, queridos, como proferida essa palavra. Você tem chamado a atenção de Jesus, querido? Você tem deixado Jesus admirado com as suas atitudes? Eu tenho deixado Jesus Cristo admirado com as minhas atitudes. Nós temos deixado Jesus Cristo admirado com as nossas atitudes, queridos. É algo a se pensar, algo a colocarmos, queridos, para que possamos estarmos vigilantes, atentos, como aquelas 5 virgens prudentes, queridos, que não se preocuparam com este mundo, mas guardaram o azeite. As outras imprudentes, as nécias, ficaram de fora, queridos. Que eu e você seja como as 5 prudentes e vamos habitar a nova Jerusalém celestial. Amém, glória a Deus. Deixa essa palavra maravilhosa, queridos, para a minha, para a sua, para as nossas vidas em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.